Bora lá, minha gente, resolver mais uma questão do vestibular FUVEST, prova 2014, questão de número 21, questão falando aí sobre eletromagnetismo. Partículas com carga elétrica positiva penetram em uma câmara em vácuo. Então, são várias partículas, mas todas positivas. Onde há em todo o seu interior um campo elétrico de módulo E e um campo magnético de módulo B, ambos campos uniformes e constantes, perpendiculares entre si, nas direções e sentidos indicados na figura. Então, se você olhar aqui, ele escreveu que o B é um pontinho. O pontinho está querendo dizer que o B está saindo da folha, né? E o campo elétrico é vertical e para cima. Então, eles realmente são perpendiculares, esses dois campos. Tá bem? E aí ele diz, as partículas entram na câmara com velocidades perpendiculares aos campos e módulos V1, a primeiro grupo de partículas, V2, o segundo grupo de partículas, e V3, o terceiro grupo de partículas. As partículas do grupo 1 têm uma trajetória encurvada em um sentido, as do grupo 2 em um sentido oposto, e as do grupo 3 não sofreram desvio de trajetória. Tá? A situação está ilustrada na figura abaixo. Considere as seguintes afirmações sobre as velocidades das partículas de cada grupo. Bom, pessoal, aqui essa questão tem que tomar cuidado, porque assim, algumas pessoas já falam assim, então se uma virou para cima é mais, outra virou para baixo é menos, ou vice-versa. Não, ele disse que todas as partículas são positivas. Então, o que está fazendo a partícula virar para cima ou para baixo aqui não é o sinal dela. Ele disse que todas são positivas. Então, para a gente poder ver o resultado dessa questão, eu tenho que analisá-la com calma. Ele deu aqui no note a dot a fórmula da força elétrica, que é Q vezes E, e deu a fórmula da força magnética, QVB. Tá bem? Na verdade, é QVB sendo do ângulo, o ângulo entre V e B, mas aqui o ângulo entre V e B é 90 graus. Beleza? Então, sendo 90, vai dar 1 QVB, a fórmula da força magnética. Aí, como é que nós vamos desenrascar dessa história aqui? Bom, a primeira coisa é botar uma partícula ali, tá? Lembrar que a força elétrica é mais fácil. A força elétrica, a velocidade é para a direita, a velocidade de lançamento ali é para a direita. E lembrar, o campo magnético está saindo da folha. Se o campo magnético está saindo da folha, eu vou pegar a regra da mão esquerda, vou pegar esse dedão e colocar esse dedão apontando para fora, saindo da folha, e esse V apontando para a direita, tá bem? Então, se eu fizer isso, eu vou descobrir que a força magnética é para baixo, tá? Eu vou descobrir que a força magnética é para baixo, tá? Então, vai dar Fm, QVB é o valor da força, a direção vertical, sentido para baixo. Se eu pego agora a fórmula de força elétrica, eu lembro que a força elétrica, toda vez que esse Qzinho for positivo, a força e o campo têm a mesma direção e o mesmo sentido. Então, se o campo elétrico é para cima, a força elétrica é para cima. Força elétrica é bem mais fácil, depende só do sinal da carga, né? Então, se o sinal é mais, o E e o F têm a mesma direção e o mesmo sentido, beleza? Então, aí você começa assim, agora começa a fazer sentido. Por quê? Se a força elétrica for maior que a força magnética, isso tende a virar para cima. Se a força magnética for maior que a força elétrica, isso tende a virar para baixo. E se as forças forem de mesma intensidade, a resultante dá zero e não vira nem para um lado nem para o outro. Então, essa é a sacada da questão. A força elétrica está para cima, a força magnética está para baixo. Para esse sinal positivo. O sinal não vai deixar de ser positivo hora nenhuma. A carga vai ser sempre positiva. Então, observa. Para as partículas do grupo 1, foi para cima. Então, se foi para cima, a força elétrica está maior que a força magnética. Então, repara, você vai poder escrever isso assim. Q vezes E, que é a força elétrica, maior que QV1 vezes B. Repara que você tem Q de um lado e Q do outro.
tá? E você, então, consegue cortar os Qs e calcular o V1. Esse B estava multiplicando, passa para baixo, dividindo, então fica V1 é menor do que E sobre B. Eu posso escrever dessa forma, eu posso escrever assim, V1 é menor que E sobre B. Então, descobrir a velocidade da partícula 1 é menor que E sobre B. Agora vamos ver das partículas do grupo 2. Das partículas do grupo 2, não muda nada em termos de direção da força magnética, não muda nada em direção da força elétrica, não mudou nada. O que vai mudar é o seguinte: as 2, a força magnética foi maior que a força elétrica, ou a força elétrica foi menor que a força magnética, tá bem? Então, automaticamente, eu jogo as duas expressões igualzinho eu fiz aqui no slide anterior, corto o Q com Q, corto o Q com Q, e boto esse B que está multiplicando, passo ele para o outro lado dividindo. Então, fica E sobre B menor do que V2. Então, espera aí. Olha só, como V1 é menor que E sobre B e V2 é maior que E sobre B, então cheguei à conclusão que V2 é maior que V1, ou que V1 é menor que V2. Beleza? E automaticamente achei a relação entre V1 e V2. Tá? Bom, finalmente vamos para o grupo 3. No grupo 3, as bolinhas, as cargas, não subiram nem para cima nem para baixo. Então, se as esferas não subiram nem para cima nem para baixo, é porque a força elétrica teve o mesmo valor da força magnética. Aí, se você substituir as duas equações que ele deu, tá? Nesse caso, ajudou muito ele ter dado essas equações aqui a você. Então, repara que agora aqui não é nem maior nem menor, é igual. Para poder ir para frente, a resultante tem que dar zero. Vai cortar o Q sobre o Q com o Q, e você vai descobrir que V3 é E sobre B. Então, lembra que uma era maior que E sobre B, outra era menor que E sobre B, e essa é igual a E sobre B. Tá? Então, automaticamente, a gente tem a alternativa da letra E como sendo a alternativa correta, galera. Valeu, bons estudos e até a próxima questão. Tchau, tchau.